Olá, meu amigo, minha amiga. Provavelmente os principais telejornais aqui no Brasil, logo mais à noite, não darão o devido destaque a uma das cenas mais constrangedoras da história da República Brasileira, que eu irei compartilhar com vocês no nosso encontro de hoje. Isso porque não é comum, depois de termos assistido tantas criaturas se apresentarem como patriotas, corajosos, destemidos, líderes, ameaçadores, hoje, na Polícia Federal, se comportarem como se fizessem parte de um bando de roedores, que ao perceber ali o chão tremendo com pegadas humanas, se meteram dentro de uma toca e não colocaram mais o focinho para fora. E o principal desses roedores, esse então, é que não apareceu na entrada, não apareceu na saída e colocou ali o seu advogado ou seus advogados para tentar ali explicar o inexplicável. O advogado inovou com algumas situações que vale a pena aqui a gente comentar no nosso encontro de hoje. Bom, eu vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, quais são as repercussões desse dia de hoje, o que pode acontecer no plano jurídico, como é que essa fila andará daqui para frente. Mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal e não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, participe aqui das nossas atividades, do nosso chat, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende. E não se esqueça, dê o seu joinha, o seu comentário e, se puder, se inscreva aqui também no nosso clube de membros, tá legal? Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Bom, vamos aqui às situações, né? Provavelmente, os veículos de comunicação, eles não farão essa abordagem, né? De uma cena que é bastante exemplificativa dessa que eu comentei aqui com vocês na nossa abertura, né? É uma fuga, né? Um comportamento acovardado, essas figuras, né, que se apresentavam tão virulentamente, todos eles desapareceram, ninguém está querendo colocar o rosto para fora, né? E aí a cena é essa aqui, uma cena sem nenhum tipo de fala, apenas registrando aqui a chegada desesperada dessas criaturas todas, que foram flagradas numa reunião criminosa, né? Faltou aqui um guarda de trânsito na entrada, porque, olha, já deu um engarrafamentozinho ali na entrada da garagem, né? E muitos jornalistas, e aí carros ali quase bateram, né? E não se viu a presença do povo, né? Para ali receber o mito, né? E o mito ali ficou, mito entre aspas, né? Ficou bem malocadinho, ali está saindo a viatura da Polícia Federal, porque entrou tanto carro de roedor, né, que tiveram que tirar ali algumas viaturas da Polícia Federal. E está ficando muito complicado para essas pessoas sustentarem essa situação, né? Aquelas figuras tão viris, de repente todas elas murchas, escondidas, eles que fizeram tantas ameaças, eles que estimularam no imaginário das pessoas tantas situações ambíguas, eles que possibilitaram tantos patriotas se iludirem com uma possível imaginada ruptura institucional, pois bem, agora estão todos nessa situação. Quem acreditou nessas figuras, o que será que está passando na cabeça, né, de alguém que depositou, às vezes, né, o seu futuro, o seu destino, na mão de criaturas como essas aqui? Gente, a reunião é um flagrante de uma reunião envolvendo pessoas que estavam planejando um crime contra a democracia. O que essas pessoas poderiam dizer? Qualquer reunião envolvendo criminosos, uma reunião de contraventores do jogo do bicho, fosse filmada, fosse registrada, né? Uma vez todos eles levados para a polícia, o que eles poderiam dizer, né? O que um traficante ou um grupo de traficantes, o Morcrim, depois de revelado uma reunião por alguma câmera indiscreta, né? O que eles poderiam dizer? Então, normalmente um pacto de silêncio, porque tudo aquilo que eles puderem dizer poderá complicar ainda mais a vida dessas pessoas. E aí uma situação, né, que muitas pessoas perguntam, mas o fato deles terem ficado em silêncio, pelo menos a maior parte deles, o que isso acarreta? Bom, acarreta absolutamente nada, porque ali seria uma oportunidade deles se defenderem. Mas a forma como eles estão enxergando a coisa é uma forma que mostra que eles sabem que cometeram no verão passado.
Eles sabem os crimes que eles estavam praticando. Eles sabem das intenções de todos ali em tentar surrupiar, solapar a democracia brasileira, transformando aqui o nosso país numa ditadura. Então, as provas já estão aí. O que os delegados responsáveis por esses inquéritos farão, né, o delegado que preside esse inquérito, é concluir o inquérito com o registro de que, uma vez o indiciado, o indicado, o responsabilizado, enfim, o suspeito, uma vez convocado para prestar algum esclarecimento e não quis fazê-lo, ele registra ali, pega os outros elementos de prova e vai concluir o inquérito, porque o ministro Alexandre de Moraes já deu prazo para a conclusão desse inquérito. Ao final, o inquérito é remetido para o Procurador-Geral da República, que aí sim vai avaliar se existem crimes para propor ação. Proposta a ação, aí nós vamos ter uma nova fase aí de defesa. Aí não vai ter como eles dizerem que não conhecem os fatos todos, os elementos, porque essa é a estratégia que eles estão usando, né? E aí a gente chega em situações curiosas aqui. Bolsonaro fica em silêncio e o advogado chama inquérito de semi-secreto. Bom, o advogado está tentando fazer de tudo, né, para tentar aqui aliviar a responsabilidade de um criminoso que está envolvido em toda a sorte de crime, né? O Bolsonaro praticamente ele gabaritou o Código Penal brasileiro. Ele cometeu todo tipo de crime possível, né? E o advogado está fazendo de tudo, né, para explicar que joias roubadas não foram roubadas, joias sonegadas não foram sonegadas, que viagens com a aeronave da Presidência da República de forma ilícita era lícita, que vai pegar a defesa da família toda. Queria ver como é que ele explica 1.512 depósitos na conta de Flávio Bolsonaro. Aí é um negócio mais difícil de explicar, né, a repetição de 1.512 depósitos, enfim. Mas teria muitas coisas, explicar a dinheirama na compra de imóveis. O rosário é muito grande. Ele já está com problemas suficientes para tentar explicar a estratégia golpista que foi revelada, foi flagrada. E aí ele saiu com essa aqui na entrevista coletiva do lado de fora, evidentemente com o roedor mor da nação bem escondidinho, né? Vamos ver o que ele falou. Fez uso do silêncio conforme a defesa antecipou. Esse silêncio, quero deixar claro, que não é simplesmente o uso do exercício constitucional do silêncio, mas uma estratégia baseada no fato de que a defesa não tem... Olha só, é uma coisa, isso aí me chamou a atenção, né? Uma pessoa que sempre lecionou no direito, né? Eu gosto muito de direito penal, direito constitucional, são áreas que eu sempre dei aula, e me chamou a atenção isso, né? A estratégia de defesa na fase do inquérito. Vem cá, mas não era o cidadão aí, o roedor mor da nação, que dizia que "e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará"? Você, quando é chamado para explicar alguma coisa que você não deve absolutamente nada, é uma oportunidade para você se defender. Ou será que para contar uma verdade é necessário que se tenha uma estratégia? Então teria que pegar o versículo bíblico, né, e dar uma modificada do tipo "e conhecereis a verdade, depois que eu tiver montado uma estratégia e a verdade vos libertará". Porque o que precisa de estratégia é para inventar história, né? Inventar estratagema, para explicar mentira. Para explicar a verdade, não precisa estratégia nenhuma, você chega lá e conta a verdade. Agora, é uma situação que contaminou todos os outros, né? Porque todos eles também, agora, ninguém quer mais falar a verdade. Aqueles machões, aqueles virulentos, todos eles viraram, eu poderia aqui usar ratos, né? Mas a gente pode também dizer que são gatinhos castrados, né? Gorduchinhos ali, totalmente mansinhos, sem querer falar nenhuma coisa, sem querer miar muito alto, né? Mas vamos ver que o advogado falou mais coisa. Teve acesso a todos os elementos por quais estão sendo imputados ao presidente a prática de certos delitos. A falta de acesso a esses documentos, especialmente as declarações do tenente-coronel Mauro Cid e as mídias eletrônicas obtidas dos telefones celulares de terceiros e computadores, impedem que a defesa tenha um mínimo conhecimento de por quais elementos o presidente é hoje convocado a esse depoimento. Gente, isso é blá blá blá, que só preenche, né, o imaginário de pessoas incautas ainda que acreditam, né, nesses criminosos. Enfim, não tem o menor efeito o Bolsonaro ter ficado calado no dia de hoje. O silêncio pode causar algum prejuízo?
Não, tudo que ele pudesse dizer ali só iria comprometê-lo mesmo, então é melhor ficar calado mesmo e deixar que o Ministério Público, que a Procuradoria-Geral da República, faça a avaliação das provas que estão sendo somadas ali, o que o delegado de Polícia Federal apresentará para poder oferecer a denúncia, né? E esse processo eu não tenho a menor dúvida que ele vai correr mais rapidamente, porque está tudo já muito bem amarrado, né? E sendo esse processo todo julgado na última instância, ou seja, no Supremo Tribunal Federal, uma vez condenado, a criatura não vai ter muito tempo para ficar protelando a sua ida para Bangu 8 ou para Papuda, né? Aqui a foto da criatura, né, entrando meio malocado, enfim, e o advogado do cidadão aqui com essas histórias aí, essa versão remix sobre a verdade, né? A verdade liberta, mas é necessário contar-se a verdade dentro de uma estratégia. Você não pode contar a verdade em nenhuma hipótese da sua vida sem montar uma estratégia, né? Porque a verdade pode chocar, né? Dá para acreditar numa história dessa? Bom, daí, gente, eu não posso deixar de comentar com vocês. A gente vai voltar aqui, vamos falar de Flávio Dino nos nossos próximos encontros também. Tem coisas muito interessantes, que a posse dele está sendo hoje no Supremo Tribunal Federal. Mas tem uma situação que passou muito despercebidamente aqui no Brasil, que foi essa aqui. Eu quero fechar o nosso papo com isso aqui. Parlamentares e setor produtivo fazem ato contra a reoneração de folha de pagamentos. E é o seguinte, no Jornal Nacional, eles não informam para a sociedade que as organizações Globo é uma das organizações interessadas em não pagar imposto. Então eles colocam isso como se fosse uma reivindicação de outros grupos produtivos, mas são eles que estão evitando de pagar impostos. E, ao mesmo tempo que eles cobram do governo um aumento da carga da arrecadação, uma otimização, né, da carga tributária aqui no nosso país, mas desde que não afete os privilégios desses grupos. Aí vamos ver aqui o migué do Jornal Nacional de ontem. Vamos lá. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse hoje que o governo concordou em manter a desoneração da folha de pagamento. Um ato em defesa dessa medida reuniu em Brasília parlamentares e representantes de setores da economia. A manifestação... Faltou bom dizer, né? Os representantes, né, desses setores, inclusive aqui da casa, né, que também vai se dar bem no meio dessa história, todos eles se manifestaram hoje no meio dessa história, né? Isso foi, de um certo modo, uma derrota de Haddad e da área econômica, porque estão sendo ali constrangidos, né, a pressão está sendo muito grande, a fazer esse favor, né, com o dinheiro do povo brasileiro para esses grupos desses endinheirados que não querem pagar impostos e, a partir de agora, o que tudo indica, não pagarão mesmo durante um bom período, né? Mas o jogo ainda não terminou, não. Pode ser que a gente tenha mais algumas situações que lapidem esse tipo de usurpação, né, de recursos públicos com essas manobras aí que a televisão apresenta como sendo uma coisa, quando na verdade tem coisa por baixo, né? Gente, eu vou ficando por aqui, né? As filas estão andando, tá? Vamos cobrar porque elas vão chegar rapidamente aí, mais rapidamente do que a Van Filosofia poderia imaginar, a Bangu 8 ou a Papuda. Um grande abraço, tchau!